Sejam bem-vindos, caros cursistas. Eu sou o professor Wagner, responsável por ministrar o componente curricular Filosofia da Educação. Então, nessa unidade 2, agora, iremos trabalhar a educação enquanto problema filosófico. Então, essa educação enquanto problema filosófico vai ser importante para dar norte também para outras tendências pedagógicas que será discutida na unidade seguinte. Então, a priori, nós temos que nos centrar no pensamento de Kendler, no qual coloca aqui: a filosofia educacional procura compreender a educação em sua integridade, interpretando-a por meio dos conceitos gerais que guiam nossas escolhas de objetivos e diretrizes educacionais. Então, frente a esse pensamento, vamos conversar. E desejo um bom aprendizado a todos e a todas e que possamos contribuir mutualmente nesse processo de ensino-aprendizagem. Só que aí é um detalhe interessante. Para que a gente possa iniciar esses estudos sobre as fases da educação, e aí nós temos que dividir alguns períodos, os ideais gregos da educação, a educação medieval, a educação moderna e a educação do terceiro milênio. Isso aí é importante. Então, a princípio, vamos nos centrar aqui o que seriam esses ideais gregos da educação. Bom, primeiramente, na educação na Grécia Antiga, é importante que vocês observem que geralmente eram as pessoas mais velhas que ensinavam às crianças. Eles acreditavam que as pessoas que já tinham uma certa vivência necessariamente passariam toda essa experiência de mundo, o qual vivenciaram durante seus longos anos, para os nossos pequenos. E aí, tanto é que a educação é calcada nesse sentido. Então, para lá também tem uma coisa interessante, que a educação era integral, porque malhava-se o corpo, a mente, e na moral e também os sentimentos. Então lá você tinha geralmente pessoas com belos corpos, malhavam, praticavam atividades físicas, mas sobretudo também malhavam a mente, o que isso é extremamente importante. Então você tinha debates, tinha os espaços cívicos, as praças públicas, os quais você tinha um ambiente propício para desenvolver um contexto educacional. E aí, sobretudo, a educação era para o exercício da cidadania. Embora esse conceito de cidadania que vinha surgir na Grécia, mas ele surge a princípio de forma deturpada, centrado somente para cidadãos, homens maiores de 21 anos, nascidos de pais e mães atenienses. Grande parte da população ficava ausente, não era contemplada com esse conceito aí de cidadão. Então a educação aí era a responsabilidade do Estado, Já os romanos transferem esse direito à família, à pátria, enfim, essa conjuntura. Então, vocês viram aí que em Esparta ia para o Estado, a criança de lá, o Estado se responsabilizaria pela educação daquela criança. Bom, as fases da educação grega, nós temos aí a educação heróica, nos valores aristocráticos baseados, a educação cívica, e aí destaca-se Atenas e Esparta, onde surge o conceito da cidade-estado, que mais se destacam esse conceito de civilidade, de cidadania, de democracia e uma série de outras coisas mais. Você tem a educação humanista, destaque aí para Sócrates, Platão e Aristóteles, dentre outros, nessa cadeia, e a educação helenista, que também você tem esses teóricos, mas que você vai juntar elementos gregos e elementos romanos, que aí você vai ter uma coisa muito interessante aí nessa conjuntura. Bom, em Roma você tem aí as três fases. Você tem a fase da realeza, que é justamente o período auge aí do século V, enfim. Você tem o surgimento das urbes, que são das cidades. Você tem uma educação aristocrática. A educação dos romanos era uma educação pela ação, para a vida, pela vida e sem escolas, já que era exercida por professores particulares. Tá bom? Então você tinha essas pessoas que iriam dictar essas aulas para as crianças em suas casas. Vocês viram lá que foi citado esse deslocamento. A família era responsável pela transmissão educacional. Você tem durante a República, que já tem a criação das escolas, o magíster, nas quais se aprende a ler, escrever e a contar até os 12 anos. As escolas dos gramáticos, nos anos 16, conhecimento literário, e você tinha também as escolas superiores, escolas retóricas, preparação para, que visava a política. Então, geralmente se buscava bons oradores. Trabalhava-se muito a ideia da oratória, essa questão do convencimento, os argumentos, a persuasão, toda essa conjuntura era muito presente nessa educação romana. Na Grécia também você tinha essa questão dos oradores, se basear nesse contexto, que também vai dizer muito desse elemento cultural grego. Já no que tange a educação do período medieval, que é do Império Romano até a tomada de Constantinopla, você tem aí
um destaque que grande parte da população ela ficava sem instrução. Por que ela ficava sem instrução? Isso deve-se ao fato que a educação estava restrita ao clérigo, né, à igreja, aos mosteiros, aos seminários, né, e algumas pessoas que compunham a elite clériga até então do momento. Então era uma educação que, entre aspas, sem escola, né, o ensino era baseado no caráter religioso e não necessariamente pedagógico, com destaque para algumas universidades. A gente não pode dizer também que no período medieval não houve nenhuma contribuição para a educação. Pelo contrário, você teve aí grandes universidades, a produção do pensamento filosófico, você teve aí alguns teóricos muito interessantes, como Giordano Bruno, né, você teve Ockman, alguns filósofos cristãos que acreditavam que o ser humano era bom, o homem era bom, o homem só praticava o mal porque ele não conhecia a bondade. Então a gente não pode dizer, foi uma época das trevas que não se produziu nada cientificamente. Sim, produziu, mas dentro das limitações daquele período, para evitar que a gente pratique o anacronismo, ok? Então a igreja cristã ela exercia o controle sobre todos os períodos da educação, bem como, né, dos princípios morais, políticos e jurídicos da sociedade medieval. Então é verdade que você tinha o clérigo, né, uma sociedade clerical, na qual gozava de um grande respaldo durante a Idade Média. Okay? E tinha todo um poder. Você observava que o governo e a igreja acabavam, né, se misturando, se mesclando nessa conjuntura aí, tá bom? Então a educação ela ficava centrada a um certo grupo que teria acesso, outros não. Um destaque aí, que aí é uma das grandes contribuições que eu falei aí, é a patrística e a escolástica, né? Que era a filosofia dos padres, a patrística, e procurou elementos para justificar a fé. Então conciliou a fé cristã com as doutrinas greco-romanas. Então você observa aí que na patrística, os apologistas adaptaram os textos platônicos, né, mais adequados à nossa fé. Se você pegar o pensamento cristão e o mundo das ideias de Platão, é algo muito parecido. Tanto é que você vai ter o livro A Cidade de Deus, dos filósofos cristãos, que vai falar que existe uma cidade terrena e uma cidade celestial. Então, nesse ponto aí é interessante. Entre Agostinho, você tem as Confissões aí, que é justamente nesse livro dele que eu relatei agora, né, que é a Cidade de Deus. E aí você tem nessa conjuntura. Já a escolástica, né, que é a filosofia das escolas cristãs, ela vai ter um ponto interessante aí, que buscou conciliar a fé cristã e a razão. Tá bom? Essa questão da soma teológica aí e as 5 vias da existência de Deus. Deus como uma espécie de motor imóvel. Então existe um motor que iniciou todo o movimento existente. O que seria esse motor imóvel? Mais ou menos isso basicamente explicado. Ora, se você pega a árvore, quem criou essa cadeira? Veio da madeira. Quem criou a madeira? A árvore. Quem criou a árvore? A natureza. Quem criou a natureza? Deus. Quem criou a Deus? Ou seja, então ninguém criou a Deus. Então Deus seria uma espécie de motor imóvel. É o criador incriado, de onde qual tudo brota dali. Então é como se ele fosse um motor imóvel e todas as coisas iriam brotar dele. Então os seres humanos são contingentes e complexos enquanto a existência. Então o ser perfeito é Deus, né? Então os seres possuem grau de perfeição. E aí, entre outras coisas mais, sobre essa inteligência ordenadora, né? O universo possui uma ordem perfeita. Então você percebe que vai justificar os estudos teológicos dessa escola, da escolástica. Já no que diz respeito à educação moderna, que é posterior ao período medieval, vai ser uma pedagogia que eles chamam de pedagogia realista. Mas nós temos que ter muito cuidado, que se dá uma ideia que geralmente os conceitos criados na modernidade, entre aspas, quase sempre desqualificando o que o precedeu, no caso, os pensamentos, né, do período medieval. Então, quando ele se coloca uma pedagogia realista, dá uma sensação que a pedagogia abordada no período medieval era uma pedagogia, da essência no pior sentido da palavra, então na pedagogia da ilusão, né, já que essa aí é a realista. Então, nessa pedagogia realista, prefere-se o rigor das ciências da natureza, né, porque considerar que a educação ela deve partir das coisas e não das palavras. Veja, olha o que está em inversão. Agora você tem o novo organon, que é o novo método científico. Destaque aí para Francis Bacon. Então é um novo modo agora de se fazer ciência. Não é à toa que nesse período você tem a revolução, né, do conhecimento científico, que vai acontecer nesse período. Vamos destacar aí o Comênios, nesse período aí, que escreveu a obra didática magna, né, considerada como método pedagógico para ensinar com rapidez e eficiência. Observe que aí há uma inserção da instrumentalização do processo educacional. O uso excessivo, né, que aí vai ter futuramente um livro do Kant chamado sobre a crítica da razão pura. Aí é uma espécie de tecnificação, né, no sentido de tentar
achar algo, entre aspas, eficiente para o contexto educacional. Isso aí vai influenciar futuramente algumas escolas que criaram máquinas para ensinar e toda essa conjuntura aí no sistema educativo. Então, dentro dessa conjuntura, a pedagogia exigiu uma nova didática, ok? Nesse modo aí. Porém, dentre os filósofos aí, nós temos que destacar também o Jean-Jacques Rousseau. Uma coisa interessante é que o Rousseau, voltado para uma educação moral, ele vai, pela primeira vez, escrever uma obra aí especificamente sobre a educação, que chama-se o Emílio. Nessa obra ele diz que defende que sim, tem que haver uma educação para todo mundo aprender a ler e escrever, mas uma educação mais aquinhoada, mais apurada, mais esmiuçada, que requer um rigor, seria restrita a um determinado grupo. É claro que a educação ela trata-se de um desenvolvimento das capacidades naturais dos indivíduos, é óbvio isso. Então não é à toa que ela é um processo e deve acompanhar o desenvolvimento natural do indivíduo, sem forçar as etapas. Então por isso que ele colocava nessa conjuntura. E é lógico também que tem uma frase interessante, né, que o Rousseau fala que o homem é bom por natureza, é a sociedade que o corrompe. É tão verdade que ele coloca que as crianças, ao nascerem, elas deveriam ser afastadas da sociedade para estudar num determinado local, para que assim elas não fossem, né, corrompidas pela ganância, pelas coisas do homem. É desse período também que os contratualistas, como Thomas Hobbes, entre outros, vão tecer uma crítica severa à postura do ser humano em si, né? Que ele precisa ser dominado por alguém, por um soberano, porque se deixá-lo solto, ele vai acabar devorando o outro, enfim, vai não respeitar a liberdade do outro e toda essa conjuntura aí, a qual nós podemos supostamente especular. Esses séculos das luzes, que aí vale aqui um adendo, né, que apesar da ilustração que vai trazer essas coisas, futuramente o Nietzsche ele vai tecer uma crítica muito séria, né, ao iluminismo. Que esse iluminismo que veio para iluminar, supostamente não iluminou nada, né? Enfim. Mas nesse período aí você tem os enciclopedistas, né, que predominam as ideias dos intelectuais e sensorialistas, né? Como o caso aí, destaque aí para o Voltaire, o Diderot, D'Alembert, enfim. Diderot é mais difícil explorar, né? Segundo ele, né, um camponês que sabe ler do que um analfabeto. Por isso ele sustentou essa questão. Veja que essa frase está muito parecida com aquela que nós citamos inicialmente, que o sistema ele não teme, né, um pobre com fome, mas teme um pobre que sabe pensar. Então esse camponês, dificilmente ele vai ser explorado tal e qual pelo simples argumento sem fundamento nenhum. Certo? Então, você tem também os naturalistas, o naturalismo, destaque aí para Rousseau, que provocou uma revolução copernicana na pedagogia, ao centralizar os interesses pedagógicos no aluno e não mais no professor. Veja a mudança aí nessa conjuntura. E já é um pensamento muito atual para a sua época. Porque aí você vai ter um pensamento desse muito parecido no Brasil futuramente. Essa questão da escola nova, você vai centrar agora no aluno e não no professor como o único detentor do conhecimento. Mas não, você democratiza isso, você delega, né, algumas situações. E você tem também aí a pedagogia idealista, que aí vem o idealismo kantiano, sobretudo esse idealismo alemão, que parte da ideia de que há uma educação ideal, perfeita, apropriada a todos os seres, a todos os homens, indistintamente. E aí eles vão militar esses teóricos em cima, né, dessa conjuntura, ok? Que é já o pensamento aí de Immanuel Kant. E aí também nós temos o destaque para alguns desses teóricos aí, que aí vale, né, ressaltar, como é o Pestalozzi, o Froebel e o Hebert. Dentre eles, olha só, o destaque para o Pestalozzi é que ele vai apresentar uma forma de educação diferente, né? Diz que ele é considerado como na educação popular. Ele queria, né, que supostamente essas pessoas que vivem jogada também tivessem acesso à educação. Eis aí a sua fama, né, de suposto fundador da escola popular. Escola popular na qual deveria englobar toda a sociedade, sobretudo essa população que vivia abastada. Okay? Ele aí é um suíço, né, nasceu em Suíça, aí está em janeiro de 1746. O Froebel ele vai sustentar o seguinte pensamento. Para ele, a educação da primeira infância ela é fundamental. Pois assim, veja, é lá na primeira infância é que o ser humano vai consolidando as suas bases, nesse processo que é nessa fase que o processo cognitivo da criança está a flor dos nervos, como a gente pode falar no cotidiano. Ela está naquela ânsia do conhecimento, ela tem essa facilidade, ela está no processo de construção da linguagem, e com isso ela consegue facilmente assimilar
N fatores na sociedade, instrumentos, língua, uma série de outras coisas. Por isso que tem que ser dada uma devida importância a isso aí. Então é inacreditável que os primeiros anos de vida são fundamentais para a sua formação, a formação do ser humano. Então, se a criança passa por essa fase e é explorada todas as suas capacidades cognitivas à exaustão, obviamente esse ser humano vai ter uma facilidade no futuro, né, de dialogar, de socializar, de absorver diversos elementos, ok? Já o John Herbert, o que ele propõe? Ele propõe 5 passos formais que ajudam no desenvolvimento dos alunos, a saber, a preparação, né, a apresentação, a assimilação, a generalização e a aplicação. Então perceba que essas 5 categorias analíticas é como se fosse uma escala linear, que na primeira coisa o aluno está se preparando ali, ou seja, conhecendo o ambiente, diagnosticando. E aí você tem uma apresentação do que de fato ele começa a somatizar. Para assim, né, a apresentação, e aí sim ele vai ter a assimilação. A partir do momento que ele assimila, ele consegue generalizar outras coisas do que ele foi assimilado. E até então, e aí sim, uma vez assimilado, ele vai aplicar aquele conhecimento. E aí o John Dewey, né, que aí ele vai defender uma escola, que aí você está junto na questão do que é o pragmatismo, né? O que o John Dewey vai falar? Que a escola é a própria vida e não espaço de preparação para a vida. Não é que você está preparando, ele está em um caráter pragmático, de mostrar o concreto. Olha, isso aqui é a vida, então isso aqui é a educação. Então, ele acaba sendo criticado por dar ênfase aos métodos e técnicas em detrimento dos conteúdos. Isso aí também é outra coisa interessante, né? Porque, vejamos, ele vai utilizar as técnicas, porém, como se os conteúdos fossem... Não é que os conteúdos ficassem à parte, mas as técnicas elas vão se sobrevalorizar porque são aplicadas, né, nessa conjuntura. E aí você tem a vida, né, como uma experiência e aprendizagem. Ela não se separa, vida e experiência e aprendizagem. Não dá para pensar, não. Vida, experiência e aprendizagem estão dentro de de mesma cápsula. E aí você tem uma influência também, que é da escola nova, que é crítica a essa postura, que a centralização vai ser no aluno. Então, o pragmatismo, o que seria então esse termo aí? Ele deriva da palavra grega pragma, que significa ação, do qual vem nossas palavras prática e prático. Por isso que é o termo pragmatismo, né? Que os caras estavam voltando para a ação logo de imediato, ok? E no que diz respeito aí à grande influência das teorias socialistas na educação, sobretudo a teoria crítica, aí com destaque para a escola de Frankfurt, dentre esses nós podemos falar, porque o movimento de Frankfurt, da escola de Frankfurt, é um que surge, esse movimento na Alemanha vai ganhar destaque e poderíamos colocar um ponto de divisor de água dentro do contexto filosófico. A influência é impressionante da escola de Frankfurt com as teorias críticas. Destaque aí para o livro A Dialética do Esclarecimento, sobre a questão que eles vão fazer uma crítica, e a industrialização da cultura, no qual ele vai discutir aí do Adorno e Horkheimer. Aí você tem o Benjamin, que são os teóricos aí, né, dessa teoria crítica da escola de Frankfurt. E aí nós temos a teoria crítico-reprodutivista, né, quando a educação, o que seria nesse contexto aí, crítico-reprodutivista? Porque a educação, ela reproduz as relações de desigualdade da sociedade burguesa. Então, sendo a escola o seu principal meio. O próprio Althusser, no seu livro, vai dizer que a escola é um aparelho ideológico do Estado, né? O Bourdieu vai chamar de violência simbólica. Inclusive tem um livro desse aí que vai dizer o que seria essa violência simbólica, né? Não necessariamente a física, mas as sequelas que ele deixa. E o Baudelaire condena o que é a escola dualista, que seria uma escola pobre até para o rico. Já a progressista vai dizer o seguinte, que a transmissão da cultura dominante é convencida de que a emancipação das crianças, do povo, passa pela apropriação do saber dominante, no caso burguês. Ora, o que ele está querendo dizer na tendência progressista? É que você tem que utilizar esses mesmos elementos para ir contra o sistema, achar algo crítico nisso e criticar o próprio sistema. É utilizar as ferramentas do inimigo para contra ele mesmo, ok? Dentro desse fio. E essa educação nossa do terceiro milênio, ela requer vários desafios, né? Nós temos que adentrar, estar atento a várias coisas, a essa sensibilidade, a essa era da informação perversa, da globalização, das TICs, dos avanços. Então, os desafios para o terceiro milênio devem levar em consideração, sobretudo, o impacto da imagem e a importância da mídia. Ora, nós observamos no cotidiano o tanto quanto a mídia e agora as redes sociais, o tanto quanto elas influenciam, elas ditam o pensamento. Muitas vezes, né, abordado por questões que não são aprofundadas e são postas aleatoriamente, as pessoas acabam consumindo isso e acreditando como se isso fosse a verdade. Então,
É uma educação que tem sujeito contra, né, uma educação que conta com a diversidade cultural e uma educação multicultural. Aí é que é o diferencial, porque a educação agora não é algo único, mas é algo múltiplo. Não é só uma corrente que predomina, mas sim várias correntes. E o grande diferencial vai ser saber trabalhar com essa diversidade educacional e cultural. Então, dito isto, meus queridos, né? Muito obrigado e vamos continuar nossos debates no fórum, como sempre, né? Acesse lá os nossos links, ponha as suas ideias, estabeleça, crie o link e vamos criar aqui um canal de debate. Então, muito obrigado a todos e bons estudos.